Salve, mirmidões! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou explicar para vocês a lógica por trás de um dos treinos do Lucas Garcia nessa preparação para o Mr. Olympia. E, bom, é um treino de upper. A gente tem dado ênfase nas dorsais nessa rotação de treino. A rotação de treino anterior, ela era de 10 dias, então a gente tinha mais treinos nesses 10 dias, que foi a utilizada no Booking, e sempre com foco em dorsal, né, que é o que a gente vem martelando e vem querendo construir e aprimorar já tem anos, né, porque o Lucas tem um físico extremamente equilibrado e a necessidade sempre foi a dorsal. Quando a gente mudou para preparação para o Olímpia, a gente mudou a rotação de treino, deixando alguns treinos que ele já vinha fazendo, tirando outros, mesclando alguns, para ficar uma rotação de treino dentro de 7 dias. Ou seja, o volume que ele fazia era mais distribuído no decorrer desses 10 dias, mas quando a gente mudou para pré-contest, eu segui o seguinte raciocínio: bom, a partir desse momento que ele vai estar com substrato energético menor, eh, mas também ele sendo um atleta do calibre que ele é, a gente consegue, mesmo em déficit calórico, especialmente na transição entre fases e começo de preparação, ainda conseguindo ter uma boa hipertrofia, tanto que o Lucas ele ganhou peso quando saiu do cruise para entrar no pré-contest e o peso dele só começou a baixar recentemente, assim, nas últimas semanas, quando o Cello começou a apertar mais a dieta, então a gente teve uma hipertrofia relevante mesmo na entrada no pré-contest, né? Eh, eu vou sintetizar esse volume que a gente quer dar ênfase em 7 dias, em vez de dividir ele em 10. E daí a gente colocou uma divisão upper lower, pull upper lower. Porque também havia uma necessidade de melhorar os adutores, principalmente, que foi um pedido do Tyler Mannion na avaliação da participação do Lucas no último Olímpia, porque também a gente ficou um bom tempo com o Lucas treinando perna só uma vez na semana, ou nesse caso de 10 dias, né? Eram 2 treinos, mas era dividido em 10 dias. Então a gente deu bastante ênfase nos membros superiores, especialmente dorsal, sabendo que o Lucas ia conseguir, assim que fosse necessário, a gente fosse dar um estímulo maior, recuperar as pernas muito tranquilamente, porque ele tem uma boa genética para pernas, assim como ele tem uma boa genética para o resto do corpo inteiro. O único grupamento um pouquinho atrás era a dorsal, né, o dorsal como um todo. Então, nessa rotação a gente colocou 2 treinos de dorsal, quer dizer, 2 treinos de upper com um volume bom de dorsal, um treino só de dorsal e 2 treinos de perna para trazer o aspecto em X do físico dele mais proeminente e aumentar o frame dele ali no palco. E a gente os estruturou, né, eu estruturei o treino dessa forma, e aí eu vou explicar alguns raciocínios que eu utilizei aqui nesse treino. Então, ele atualmente está treinando com 3 séries de trabalho por exercício. Tem exercícios que eu oriento que ele faça feeders, né, séries preparatórias. Tem outros exercícios que são os isolados, que fica ao critério dele fazer uma feederzinha ali só para se localizar ou já ir direto para séries de trabalho, como por exemplo os exercícios de braço. E a gente tá com para, né, para caramba, para vocês visualizarem, ó, no treino de upper são 2 exercícios de dorsal por treino de upper, daí dá 2 treinos de upper, dá 4 exercícios, 4 vezes 3, 12. No treino de pull são 5 exercícios, 4 ou 5 exercícios de dorsal, 4 vezes 3, 12, se for 5. Então ele está aí fazendo por volta de umas 25 séries para dorsal na semana. Para perna, são 5 exercícios por treino,
mas daí, né, a gente está falando da perna como um todo, 5 vezes 3, 15, 30, dá 30 séries de perna na semana, só que isso dividido entre quadríceps, posterior, glúteo, adutores e tudo mais. Então é um volume moderado para alto que ele trabalha. Braço e peitoral, ele tá trabalhando, e ombros, ele tá trabalhando com volume até que baixo, né? Então dá umas 8 séries por semana, e de 8 a 12 séries por semana nesses grupamentos que não são o nosso alvo. E é isso. Bom, se você quer um treinador que, assim como eu vou mostrar aqui nesse vídeo, faz um planejamento 100% individualizado dentro dos seus objetivos, feedbacks semanais, sem intermediários, sem equipes, que aplique o que funciona no mais alto rendimento do top 3 Olímpia em pessoas comuns, para vocês terem o treino mais eficiente, que valha o tempo que vocês investem na academia, clica aqui no link na descrição, me chama no WhatsApp e vem para minha consultoria. Vamos então dar início aqui. Esse treino ele vai começar com uma remada clássica, remada baixa, e eu vou explicando, né, ele vai fazer as warm-ups, 2 feeders, depois ir para séries pesadas, e eu vou explicando algumas coisinhas. Tripping, now you walking big, like you don't walk it in. Yeah, that car be hit. You with your dogs, and I'm like Mike, I'm up with Marcus Fit. Yeah, you steady poppin', yeah, I know. Come around when we be poppin' big. It don't, that car be hit. You with your dogs, and I'm like Mike, I'm up with Marcus Fit. Yeah, you steady poppin', yeah, I know. Come around when we be poppin' big. No. Aqui, ó. Pois bem, aqui nessa parte, como eu falei lá no exercício, no vídeo especificamente sobre a lower back era uma parte que a gente precisava desenvolver, certo? Então, o que eu utilizei, né? A gente vinha por dar uma ênfase muito grande na parte de upper back e latíssimo nos treinos de dorsal do Lucas, a gente vinha utilizando muitas remadas e movimentos em maquinário isolados e com apoio para o peitoral. Quando a gente transferiu para essa divisão de treino, aonde a gente queria dar uma ênfase ainda maior nessa parte de lower back, a espessura ali, né, aquele aspecto de carapaça, de tartaruga, a gente se utilizou do que eu falei no vídeo, né, dos exercícios isolados de lombar, que ele faz, só que também, além disso, eu coloquei alguns componentes de remadas em que fizesse esse misto entre o movimento de extensão e flexão de tronco, onde existe uma participação de concêntrica e excêntrica desses músculos da lombar, além da própria remada em si. Então, nessa remada aqui em específico, fazia muito tempo que ele não fazia, a gente colocou nessa divisão de treino, eu dei a orientação que ele fizesse esse movimento de flexionar a coluna, alongar lá na frente, que daí já também coloca uma participação do latíssimo a partir do momento que ele entra nesses graus de flexão de ombro, né? Então vocês podem ver aqui, ele alonga lá na frente, há um alongamento também do latíssimo, há uma flexão da coluna, e quando ele volta, há uma extensão da coluna. Então, os músculos da lombar não estão trabalhando aqui somente de maneira isométrica, eles estão trabalhando também de uma forma concêntrica e excêntrica, né, uma forma dinâmica, para haver uma sinalização de hipertrofia, né, um trabalho deles aqui, que é o jeito antigo e clássico de se fazer essa remada, né? Hoje tem pessoas que falam, essa remada só é certa com você travadinho, estabilizado, etc. Depende de qual é o objetivo que você quer trazer com a escolha desse exercício no treino. Então a gente abre o treino, esse treino de upper dele, com um exercício que vai ter toda a participação de toda a dorsal como um todo, né? Então, upper back, o latíssimo também trabalha, porque tem esse movimento de aproximação do húmero, né? Do braço, do osso do braço até a pelve. Ele rema aqui embaixo na direção do umbigo, e a flexão e extensão de tronco.
Daqui vocês podem ver que ele chegou na falha. A minha orientação para o Lucas é: faça 2 séries com repetições na reserva, 1 a 0 na reserva, e atinge a falha na última. Essa questão da falha, eu acho que eu tenho a opinião de que dá para a gente colocar assim: pessoas avançadas podem trabalhar só com reserva, porque elas sabem muito bem onde é a percepção de esforço delas e elas vão chegar sempre ali 0, 1, 2 na reserva com tranquilidade, sem errar esse cálculo. Especialmente que aqui ele, por exemplo, está trabalhando com uma faixa de repetições de 8 a 10. Nesse momento desse treino aí, a gente está com 8 a 10 em todos os exercícios. Pessoas iniciantes, é bom ter algum ponto de falha nas séries. Então, colocaria uma série, a última, né, com falha. Pessoas extremamente avançadas, que é o caso do Lucas, que não vão ter um prejuízo na performance por ter um ponto de falha ali no exercício, mas ainda que elas tenham a percepção de esforço para saber onde é a reserva, eu gosto de colocar que trabalhe com esse ponto de falha na última série, porque ele sempre vai estar calibrado em relação à reserva dele, porque um cara avançado como ele está sempre progredindo, está sempre ganhando muita força. Então, se ele não tiver uma referência ali de saber exatamente onde é a falha dele toda vez que ele está progredindo, às vezes ele pode errar por 1 ou 2 ali na reserva. Isso vai ser ruim para hipertrofia? Cara, para a maioria das pessoas não. Você errar por 1, 2 na reserva, 3 na reserva, é uma sinalização hipertrófica já mais do que suficiente. Mas para um cara dele que está indo disputar o top 2, se confrontar contra o top 1 do Mr. Olympia da categoria dele, todo treino vale. Então eu quero que ele sempre esteja extraindo o máximo de cada treino. Só que esse extrair o máximo não é ficar lá berrando, fazendo repetição forçada e circo. É simplesmente saber exatamente ali onde é 0 na reserva e onde é a falha. É basicamente isso. Hoje todos os exercícios vão ser 3 séries de trabalho, trabalhando de 8 a 10 repetições. Então, lembra no último vídeo? Eu tava 10 a 12 e a meta é chegar a 6 a 8, mas a gente não dá esse pulo de um pro outro, né? Então, gradual ao longo da semana a gente vai abaixando. Então agora 3 séries de trabalho, 8 a 10 todos os exercícios. É isso aí, né? O Lucas ele veio de uma parte da preparação em que a gente raramente faz deload, né? O deload que a gente faz, na verdade, nem chega a ser uma questão muito de volume. A gente sempre mantém as mesmas faixas de volumes ali, moderado ou alto, mas ele veio da primeira metade da prep com a gente acelerando o treino, e daí ele começou a sentir. Sabe aqueles pequenos desconfortos musculares, uma articulaçãozinha começando a apitar, daí a gente pegou e pensou, bom, o Lucas deu essa sugestão também, porque ele tem um ótimo feeling, a gente tem esse diálogo entre treinador e atleta, vamos dar uma desacelerada do ponto de vista da intensidade, então vamos reduzir a intensidade relativa do treino, vamos subir a faixa de repetições para dar um descanso, um alívio para essa a madeirada que a gente estava dando na musculatura e nas articulações, para então, chegando o final de prep, a gente voltar a reduzir a faixa de repetições, aumentar a intensidade relativa, para ter esse aspecto empedrado no palco, né, que ele gosta muito de trabalhar com 8 a 6, mas como eu já falei em oportunidades anteriores, não consigo deixar ele trabalhando em 8 a 6 há muito tempo, porque ele é muito forte para a estrutura dele. Então ele é um cara que tem a minha altura, pesa muito mais do que eu e tem uma capacidade de produção de força equivalente a caras que pesam 130, 140 quilos. Então as articulações dele não acompanham se eu deixo ele treinando em 8/6 por muito tempo. Então a gente faz essa manipulação da faixa de repetições. E como vocês podem ver aqui na mão dele, logbookzinho sempre com ele sempre anotando repetições, peso, os exercícios, o cara extremamente pragmático. Não fui eu que ensinei o Lucas a treinar assim. Na verdade, ele me escolheu como treinador porque ele já tinha essa mentalidade. Então foi uma sintonia entre ideias
e eu só aprimorei algumas pequenas coisas ali, dei alguns insights e principalmente na montagem do treino, escolha de exercícios, que eu tenho um conhecimento um pouco mais amplo, né, em relação a perfil de resistência, biomecânica, né, quais músculos participam mais em cada exercício e tudo mais. Que tem gente que fala que não se importa, né, no fim das contas é só balançar os pesos, mas, na minha opinião, independente de ser um atleta, independente de ser uma pessoa lifestyle que quer extrair o máximo do seu treino, um treino inteligente e planejado sempre vai ter vantagem. Hey, yeah. Daí a gente vem aqui para high roll, né? Eu nunca acerto exatamente a pronúncia dessa desgrama, que é um intermediário, né, entre uma puxada e uma remada. Vocês vão ver no movimento do Lucas que ele faz com os cotovelos um pouco mais abertos. Isso é porque essa máquina induz a fazer isso devido à pegada dela ser semi-pronada, mas também tem que levar em consideração o tanto de massa muscular que ele tem aqui debaixo da axila dele e o braço dele. Então, ele, na verdade, ele está com a intenção de trazer o máximo possível o cotovelo próximo da pelve. Só que quando você olha, parece que ele está fazendo com uma intenção de abrir os cotovelos. Essa high roll é justamente com a intenção de haver uma participação maior do latíssimo, porque se vocês pararem para ver aqui, o grau de flexão de ombro dele é exatamente no 120 graus, aonde o latíssimo começa a ter uma maior participação. E daí é importante enfatizar que muita gente fala que passando desses 120 graus, o latíssimo não trabalha mais e todo o trabalho vai para o teres. Só que não é assim que funciona, tá, pessoal? Não é simplesmente a participação de um músculo é determinada pelo melhor alinhamento dele em relação à força que está sendo exercida. Ainda que o latíssimo ele esteja, quando está com um grau de flexão maior de ombro, muito mais alongado e teoricamente com uma desvantagem mecânica para produzir força e o teres está mais alinhado, cara, você tem que comparar o tamanho do teres, que é um músculozinho desse tamanho que fica aqui, em relação ao tamanho do latíssimo, que é o maior, ou se não, um dos maiores músculos do grupamento dorsal. Então, se você vai fazer, por exemplo, uma remada, uma puxada frontal, e você passa desses 120 graus de flexão de ombro, sim, cara, seu latíssimo tá trabalhando numa fase bem alongada aqui, que vai ser interessante para a hipertrofia dele. Não é só o teres que está trabalhando. Mas, especificamente nesse treino, são esses os dois exercícios de dorsal que a gente colocou. E a gente colocou a high roll nesse treino de upper, porque o latíssimo vai estar numa posição de maior produção de força, mas ainda também vai ter uma boa participação de toda a upper back, que é uma coisa que a gente também está querendo construir, né? A construção que a gente está buscando no treino do Lucas de dorsal é uma construção geral. Hoje em dia a gente não está com foco numa parte específica, e dessa maneira a gente combina dois padrões de movimentos semelhantes, mas com diferentes ênfases. Vocês vão ver aqui que ele também fez só uma feeder para ir para essa high roll. Por quê? Porque ele já fez todo o aquecimento, feeders preparatórias na remada pesada, que ele abre o treino, e quando ele vai para essa remada, que é uma remada numa máquina, com o apoio para o peitoral, então a lower da back não vai estar mais trabalhando, ele consegue isolar bem o movimento, o Lucas sente que ele não precisa mais de tantas preparatórias assim. E por que o Garcia escolhe essa máquina e não a livre? Porque ele já me falou que sempre estão usando a livre lá. Cara, é uma das máquinas favoritas do pessoal da academia que ele treina. Então essa aí tá sempre livre, então ele optou por ela.
Aqui, ponto de falha, eu acho que é, né? Essa é a última série, ponto de falha. Tentou uma repetição até o final, repetição não foi, é isso. É o ponto de falha, não tem por que ficar fritando o sistema nervoso central. O Lucas agora, com esse ponto de falha, sabe muito bem qual é o ponto de falha dele como referência para esse exercício e as progressões que ele vem fazendo de repetições ao peso. E agora a gente entra na parte de peitoral do treino. Se você chegou aqui até aqui, significa que você está interessado nesse conteúdo. Se você está interessado nesse conteúdo, então ajuda a fortalecer. Clica para curtir, clica para hypar o vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixe nos comentários sugestões, dicas pro canal, dúvidas em relação a esse conteúdo, ou simplesmente deixe um comentário fortalecendo aí o engajamento. Daí, como mudou completamente o padrão de movimento, né? Obviamente foi para um outro grupamento. Agora ele vai fazer o caminho de feeders e aquecimento, feeders e séries válidas. Então vocês podem ver que ele está aquecendo aí. Daí, a escolha dessa máquina em específico, né? Sempre oriento que o Lucas escolha máquinas que pareçam ter ou tenham de fato o perfil de resistência o mais linear possível. Isso não significa que há alguma vantagem para a hipertrofia, mas a gente tem uma evidência do ano passado, ou retrasado, se eu não me engano, mostrando que perfil de resistência linear dá uma vantagem enorme no ganho de força, né? Inclusive, essa foi uma das estratégias que a gente utilizou na preparação para o Olímpia 2025 dele. A gente já vinha progredindo no mesmo treino há muito tempo e ele estava colocando muito peso nos exercícios. E daí, como ele é um atleta, como ele tem essa disponibilidade, como ele tem tempo e como ele tem paciência e saco para fazer isso, eu orientei que ele colocasse super bands nas remadas, maquinários que ele estava fazendo, que essas super bands dificultasse na parte do movimento, onde o movimento estava mais fácil. Então, isso fazendo com que a dificuldade do movimento ficasse não linear exatamente, porque não tem como fazer essa conta física, né, matemática, mas deixando ele um pouco mais linear do que ela já é. E daí esse maquinário aqui, como vocês podem ver, a maneira como ele é estruturado, além de ele ter uma ótima biomecânica, de ser um pouco convergente, ter essa pegada semi-neutra que ajuda bastante a posicionar o cotovelo numa fase bem alongada ali, com conforto para o peitoral. Aqui onde vocês podem ver na tela onde eu estou colocando o mouse, o peso ele se afasta e se aproxima muito pouco do eixo do braço que está levantando ele. Então, percebam como ele fica praticamente na mesma linha. Percebam como ele fica praticamente na mesma linha. Isso, com essa biomecânica dessa máquina, faz com que a dificuldade fique bem distribuída durante toda a fase de movimento. Como a gente teve uma surpresinha na transição entre o booking e o pré-contest do peitoral, que o Lucas sentiu uma contratura, não foi um estiramento, não foi nada, foi uma contratura no peitoral, num supino no Smith, a gente pegou e colocou maquinários e esse maquinário permite com que haja um conforto maior durante toda a fase de movimento, porque quando dá aquela alongada lá no final, ela não aumenta muito a dificuldade, na verdade ela fica mais constante. Diferente, por exemplo, que daí seria o contrário, dos articulados clássicos da Hammer sentados, em que o ponto de maior dificuldade deles não é nem alongado, é aqui em cima onde o tríceps está trabalhando mais. Então essa é uma opção de maquinário vertical, de supino vertical muito boa mesmo. Essa é uma série que ele percebeu que estava 0,1 na reserva, porque começou a desacelerar o movimento. E daí a última série vai ser a série até a falha.
E falha é isso, tá, pessoal? Eu sei que o pessoal bodybuild old school gosta de colocar a falha como um momento de superação transcendental, espiritual, que eles são os gladiadores dentro do Coliseu, mas a falha é isso, ele tentou uma última repetição, sem alterar a forma e execução, a repetição não foi, falhou, não tem nada de especial, ele para aí, atingiu o ponto de falha, sem ficar fritando o sistema nervoso central à toa. Ah, será que se ele brigasse até o final nessa repetição com muito drive neural e mental, ele conseguiria completar? Talvez. Mas isso traria algum benefício de hipertrofia para ele? Não. É uma repetição que ele forçaria a mais ali e ficaria fritando o sistema nervoso central, não seria um grande estímulo hipertrófico. O segundo exercício, um fly maquinário. Essa máquina, ela também tem apesar de não parecer, de ela ser uma máquina até comum, ela tem um perfil de resistência bastante linear, onde ele dificulta um pouquinho no final, mas ele mantém uma tensão interessante durante todo o movimento. Meu irmão, o Lucas tá brutal, né, cara? É absurdo. Daí, como vocês viram, ele não fez feeder, foi direto. Não é o mesmo padrão de movimento, mas o peitoral já trabalhou e está muito bem aquecido devido ao supino. Ele se sente confortável em fazer dessa maneira. Fica ao critério dele, né, de não necessariamente fazer feeder. Eu também não oriento que ele faça, por ser um exercício isolado e vindo de um exercício onde ele já fez todo o caminho de aquecimento e preparatórios. Mas quem quer fazer, faz, não tem problema nenhum. Daí agora side quests, né, do treino de upper, os isoladinhos. Essa é uma elevação lateral que chama elevação lateral Y. Ela tem a sua origem, se eu não me engano, do rehab, né, para melhorar estabilizadores do ombro, mas quando você faz assim na polia com uma tensão um pouquinho mais constante, em vez de com o halter e o peito apoiado no banco 45, ela também dá um estímulo muito interessante para o deltoide lateral. Na minha visão, o deltoide lateral ele trabalha majoritariamente só nesses movimentos de abdução de ombro. Os desenvolvimentos, se você parar para pensar, ainda que biomecanicamente num primeiro olhar tem uma boa participação do deltoide lateral pelo movimento dele, eu enxergo que desenvolvimentos são muito mais para deltoide anterior, porque ainda que a gente esteja tendo esse movimento aqui de abdução de ombro, né, porque é o mesmo movimento, percebam, aqui e aqui. Quando você faz a rotação externa para empurrar, você alinha as fibras do deltoide anterior com a força que está sendo exercida pelo peso, muito mais do que o deltoide lateral, que está aqui atrás. Então, sim, obviamente ele trabalha numa boa contração, mas eu enxergo que o deltoide anterior está mais alinhado com a força que está sendo exercida. Então, se tratando de elevação lateral, para não fazer sempre a mesma elevação lateral, a gente tem variações. Elevação lateral com halter, elevação lateral polia lá embaixo, elevação lateral na polia média, elevação lateral Y. Todas essas mudam um pouco o perfil de resistência e a direção da força que está sendo trabalhada com o deltoide lateral. Esse movimento eu coloquei na rotação anterior do Lucas, ele gostou muito, sentiu um feeling muito bom no deltoide
lateral dele, então a gente colocou nessa rotação. Percebam aqui, ó, há essa rotação externa do ombro, mas a direção da força, ela está vindo da frente e não de cima. Então, quando você faz essa rotação externa, quem está aqui atrás é justamente o deltoide lateral que está puxando o seu braço para essa direção, enquanto o peso está puxando para cá. Então, o deltoide lateral ele é um músculo que tem diversos segmentos. Há quem diga que não existe nenhuma diferença de hipertrofia regional nele, porque o comprimento do fascículo, né, o comprimento do ventre muscular é muito curto, então não teria como haver uma hipertrofia regional, porque ele trabalha como um todo em qualquer movimento que ele esteja trabalhando. Mas é o que eu falei, assim, é uma variação de estímulo, mal não vai fazer. Daí, para terminar o treino, foi para o rosca martelo com halter. A gente opta em colocar ele para fazer com halter, porque ele zera muito fácil a máquina da rosca com corda. E daí existem duas possíveis execuções da rosca martelo, né? Aqui, do jeito que ele vai fazer aqui, ó. Que é subindo bem à frente, igual como se fosse uma rosca alternada, uma rosca direta. E existem pessoas que jogam em rotação interna o ombro e o halter passa aqui pela frente. Faz isso aqui, né? Se você for pensar, a posição do ombro não interfere no trabalho do braquiorradial, do bíceps, do radial, aqui na flexão de cotovelo. Mas tanto eu quanto ele sente que o movimento fica mais fácil quando você faz aqui pela frente. E a gente não quer fazer um exercício só para ele socar um monte de peso, levantar um halter gigantesco para ficar legal para o vídeo. A gente quer um bom direcionamento de estímulo e se for um bom estímulo com menor peso, melhor ainda, porque no fim das contas não é o peso em absoluto que importa, e sim o recrutamento das unidades motoras e a dificuldade que esse exercício impõe. O peso é um meio para esse fim, né, de impor essa dificuldade e a gente progredir essa dificuldade no decorrer das semanas em peso ou repetições. Então ele executa desse jeito bem controladinho aqui. E esse jeito que ele está fazendo de fazer 2 repetições e depois ir para o outro braço é puramente gosto dele. Ele poderia fazer alternado, ele poderia fazer todo o braço de uma vez e depois o outro, ele pode fazer desse jeito aí, não vai interferir em nada. O que importa é o peso em absoluto e a faixa de repetições que está utilizando. Quer dizer, a faixa de repetições que está utilizando estabelecida pelo peso, né? E daí esse é um exercício que muita gente atribui a ele o aspecto do braço ficar grande de frente, né? Porque seriam músculos que trabalham mais, que daria esse preenchimento aqui para o bíceps, né? Porque eles passam por baixo do bíceps, empurrando o bíceps e complementando com esse aspecto com a cabeça curta do tríceps. Aí agora, se realmente há esse impacto estético ou não, não dá para a gente não tem uma comprovação, né? A lógica anatômica existe, mas é uma variação que a gente tem dos exercícios de flexão de cotovelo na semana que ele faz. Aqui, né, Lucas, absolutamente brutal. E uma coisa interessante de falar é que essa divisão que ele está adquirindo no bíceps, esse pico no bíceps,
não foi algo que a gente mirou para construir para esse Olímpia, em comparação ao Olímpia do ano passado. Simplesmente é oriunda de um amadurecimento dessa musculatura, porque quando ele fez a transição da amador para profissional, ele sempre ficou beirando o mesmo tanto de peso. Então, o primeiro bulking que ele fez, ele bateu 114 quilos, 115, com o BF um pouco mais alto. O segundo bulking, com o BF um pouco mais controlado, e agora ele, em preparação, beirou esse peso, né? Como eu falei, ele fez o bulk, perdeu um pouco de peso, depois entrou a preparação, o físico respondeu maravilhosamente bem, ele até ganhou peso no começo da preparação, e cada vez mais essa musculatura foi amadurecendo. E essa divisão na musculatura, esse aspecto do físico mais empedrado ainda do que ele já tinha, é amadurecimento muscular vindo de treino sendo progredido há muito tempo, treino sendo monitorado há muito tempo, de treino inteligente. Então, a curva de evolução absurda que o Lucas está tendo, obviamente que tem a ver com a genética dele, mas também tem a ver com o fato dele ser um atleta profissional na essência da palavra. Ele monitora cada detalhe. Ele não pesa só cada grama de comida, como ele também monitora cada grama de peso que ele levanta dentro da academia. Isso é o que faz a diferença. Aqui é uma coisa legal, porque muitas pessoas falam que o treino verdadeiro é aquele treino forçando repetições, berrando, indo até o final de uma rep, falhando, etc. E eu quero que vocês achem quantos atletas fazem esse tipo de exercício aqui num maquinário que não tem o perfil de resistência linear. O perfil de resistência desse maquinário, ele é igualzinho com o halter. Inclusive, na rotação anterior, o Lucas estava fazendo tríceps francês com halter, porque a academia ainda não tinha colocado essa máquina de tríceps francês, sem dores no cotovelo. Olha só, um cara que treina com progressão de carga, 8 a 10 repetições, 8 a 6 repetições na maior parte do tempo, sem firula, sem bisete, sem giant set, só back-off praticamente, porque ele não gosta muito do cluster, sempre séries retas e pesadas, consegue fazer um tríceps francês, estando no top 3 do Mr. Olympia, com uma extrema longevidade, sem nenhuma dor crônica ou lesão. Eu acho que o treino feito de maneira inteligente serve para alguma coisa, né? Ele olhando o logbook, né? Sabendo quantas repetições ele fez na semana passada e quantas ele cumpriu nessa série. E aqui um exercício posterior de ombro. Na maior parte desses últimos anos a gente colocou muitas remadas, mas deixou o posterior de ombro um pouco de lado para realmente nos treinos que a gente precisava preencher, de puxar, colocar o máximo de foco e ênfase na dorsal como um todo. Só que o Lucas percebeu que ele estava perdendo um pouco de posterior de ombro na pose lateral, peito e bíceps, porque ele tem braços muito fortes, né? Então, eu, por exemplo, dentro do meu palco e do meu tamanho, eu não preciso treinar posterior de ombro para ele equivaler ao meu braço, ainda que o meu braço seja um ponto forte do meu físico. Mas o Lucas, né, tem braços estratosféricos e a gente sentiu essa necessidade. Então a gente colocou esse face pull, que ele executa dessa maneira aqui, ó.
Esse jeito de fazer o face pull mais na direção da testa, do olho, sem ser aqui quase como se fosse uma remada na própria linha do ombro, permite com que ele não coloque tanta sobrecarga, porque coloca o posterior de ombro numa posição bem isolada, onde só o posterior de ombro está fazendo esse movimento, sem tanto auxílio de outros movimentos que fazem esse movimento que é muito semelhante com uma remada, né? Então ele pega e faz o face pull aqui, permitindo com que ele não tenha necessidade de, por exemplo, colocar um banco para estabilizar o peitoral dele, por colocar peso demais e acaba perdendo um pouco da estabilidade em fazer esse exercício em pé na polia. Ali o cronômetro, como vocês viram. Por que cronômetro? Eu passo para o Lucas que ele descanse 2 minutos entre as séries, nem mais, nem menos. Já falei isso em outras oportunidades, é porque eu quero que ele esteja com o sistema recuperativo dele treinado. Então, se condicione a recuperar em 2 minutos. Não fique com o sistema recuperativo preguiçoso. Quem descansa muito tempo em todos os exercícios, está sempre jogando ali 3, 5 minutos de descanso, essa pessoa vai ficar com um condicionamento físico, né, preguiçoso. Isso vai prejudicar a tolerância dela a volumes mais altos. E como já falei aqui, eu e o Lucas, a gente trabalha com volumes alto moderado para boa parte dos grupamentos. Então, é 2 minutos cravado e ele cronometra esses 2 minutos. E para finalizar, a última side quest do dia, que é o exercício de abdômen, né? Então a gente coloca abdômen e panturrilha intercalado nos dias de treino. Ainda que o Lucas tenha um ótimo abdômen, uma ótima genética para o abdômen blocado, a gente vai trabalhar essa hipertrofia desses gomos. Treinar o reto abdominal não prejudica a linha de cintura, isso é um mito. Vocês podem ver, né, no próprio físico do Lucas. O que prejudica são os oblíquos. Oblíquos, de fato, não devem ser treinados quando você busca estética, e quem porventura acaba fazendo outros esportes que desenvolvem oblíquos por rotação de tronco, isso deixa a linha de cintura um pouco mais quadrada. Por exemplo, no meu próprio caso, além do tumor que eu tive no fígado, eu fiquei 5 anos lutando jiu-jitsu e hiperdesenvolvi os meus oblíquos. Então a minha cintura, ainda que eu tenha conseguido colocar uma cintura bem cravada na preparação para competir nos campeonatos que eu ganhei começo do ano, foi sofrido. Eu precisei comer muito pouco para deixar o meu estômago bem pequeno, chegar num condicionamento extremo. E ainda assim, talvez, bem possível que se eu não tivesse desenvolvido os oblíquos, eu teria uma linha de cintura ainda mais fina. Mas, bom, é isso. Ele vai fazer o abdômen aí, finalizar o treino. Se vocês gostaram da análise e querem que eu analise outros treinos que o Lucas vem postando aí na sua preparação para o Olímpia, explicando os raciocínios que eu utilizei para montar eles, deixa aí nos comentários, fechou? Não esqueça, curte, comenta, compartilha e deixe o seu hype no vídeo. Tamo junto, mirmidões. Até a próxima e é isso.